Olá, sou o Dr. Antônio Martins de Farias, estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, inscrita e inscrito no meu canal, pelo seu esforço, pela sua atenção, né, de estar assistindo aos meus vídeos, de fazer seus comentários, de dar o seu like e seu dislike. Gostar ou não gostar é fundamental que a gente tenha essa reciprocidade, né, essa informação. Você diz se gostou, se não gostou, para que eu possa me situar, né? Porque a gente, apesar da gente estar nas redes sociais, a gente não está ao vivo, né? Por enquanto, não fiz nenhuma live, estou fazendo vídeo. Provavelmente no futuro eu faço live, mas por enquanto nós vamos aqui interagindo dessa maneira. Você menciona se gostou, dá o seu like, dizendo se gostou, se não gostou, assim, o dedinho, né? Sempre avisar que aqui eu deixo o endereço, meu telefone, meu e-mail. Quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, fazer perguntas também. Tem o endereço do meu blog, é interessante o meu blog, vocês visitarem o meu blog, que eu publico diariamente, de segunda a sexta, um assunto sobre política, sobre direito das mais variadas espécies, né? Direito de família, direito civil, direito constitucional, enfim, tudo aquilo que eu acho que é importante para a nossa troca de ideia. Eu quero que vocês, por favor, visualizem o meu blog, quanto mais vocês acessarem, melhor. E também lá você lê, você não demora 3 minutos para ler o meu artigo. E você faz seus comentários também, que é para eu aprender, né? Aponte erros, pode apontar, sem brincadeira. Eu não tenho vergonha de você dizer que eu errei, não. É claro que você não pode discordar da minha opinião. Você pode discordar da minha opinião, mas eu tenho o direito, né, de continuar pensando. Você não vai mudar a minha ideia. Não, mudar, não. Cada um tem a sua opinião, que tem que ser respeitado. Mas se você achar um erro de vírgula, um erro de ponto, uma acentuação, um erro ortográfico, pode falar que eu estou disposto a aprender, tá? Só não vou, que a gente diverge, né? Eu tenho uma opinião política, você tem outra, tem uma opinião filosófica, você tem outra. Isso aí não, a gente respeita um ao outro. Agora, se for um erro de português, pode apontar que eu tô, não é, eu sei que é falta de educação, né? Repreender alguém ou chamar a atenção de alguém porque ela está escrevendo ou falando errado, mas eu estou me colocando, né? Porque eu preciso de aprender, né? Porque às vezes eu estou meio isolado com esse negócio da pandemia, a gente não pode, né? Tá toda hora saindo e aí você fica, às vezes esquece, né? Então é importante esse feedback. Vamos lá, hoje eu vou dar continuidade à nossa série, né? Leitura da Constituição. Eu vou falar aqui de forma bem devagar. Não vou entrar muito, assunto muito profundo, como eu falei, não vou falar, repito, não é uma linguagem jurídica, é uma linguagem para que todo mundo consiga entender o que é a Constituição. Vamos lá. O inciso aqui diz o seguinte: a lei considerar crimes inafiançáveis, vou falar dos crimes inafiançáveis, né? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e aqueles que podendo evitar se omitiram. Então, os crimes hediondos, tem uma lei, a Lei 8.072 de 90, ela tipifica os crimes que são hediondos. Os crimes hediondos, eles são muito duros, muito cruéis para a sociedade. Então, o legislador, né, o constituinte, acha por bem dar uma pena maior, maior rigidez, para evitar que as pessoas cometam esse tipo de crime, né? Eles são, por exemplo, fiança, eles não têm fiança, não tem anistia, o presidente da República não vai anistiar, porque é um crime que, quanto mais rígido, melhor pela sua gravidade. Então o Estado tem que ser cruel, tem que ser duro, tem que ser evitar mesmo, né? Ser uma forma de a gente não cometer esse tipo de crime, né? Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Ora, se eu constituo aqui em Santa Cruz um grupo de pessoas armadas, civis ou não,
e saio contra, pregando contra a democracia, fazendo atos desonestos, né? Eu vou ser preso sem direito à fiança também, porque é um crime que o legislador entendeu que atentar contra o Estado Democrático de Direito é crime. Parece que a gente está em outro país, né? O presidente da República que o diga. Todo dia ele sabe. A lei, vamos lá, nenhuma, assim, nenhuma pena passará da pessoa condenada, podendo a obrigação de responder o dano e decretação por perdimento dos bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio. Isso aí é evitado o seguinte, como, por exemplo, eu tenho uma esposa que ela comete um crime de homicídio, eu não vou preso por causa dela, ou no lugar dela. Mas se ela, por exemplo, ela ganhou, né, ela matou por encomenda, a pessoa deu lá, sei lá, R$ 1 milhão para você matar fulano, ela com esse dinheiro comprou uma propriedade, botou em meu nome, ou eu vou perder até o valor. Essa propriedade tem a perda, porque seria o resultado daquele crime. Eu não vou falar de direito penal e nem quero me aprofundar muito, porque o meu objetivo não é falar de direito penal, né? Porque o direito penal é a parte, né? Eu vou falar somente do que está aqui na Constituição, tentando ser o mais claro possível, né? Se o seu esposo, seu cunhado, sua sogra comete crime, é ela que vai responder, você não vai. Então você não vai ser preso no lugar de outro. Não tá a sogra, vai o genro. Não tá a sogra, vai a nora. Não. Só é presa a pessoa que cometeu o crime, tá? Agora, numa possível, se você se beneficiou daquele resultado, do ganho, da vantagem, esse bem você vai perder, né? A justiça vai penhorar esses bens e tem a perda, tá? A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. As penas, né? As penas elas estão todas contidas no Código Penal, regulamentado lá no Código de Processo Penal. Aqui a Constituição traz de forma genérica. Eu vou ficar de acordo com a Constituição. Eu não vou entrar no Código Penal, não vou entrar no Código de Processo Penal, porque senão passaria uma tarde inteira falando. E não dava tempo falar sobre as penas. Tá? As penas elas são privação e restrição de liberdade, perdas de bens, multa, né? Prestações social alternativas, suspensão ou interdição de direitos. Não havendo, né? O Brasil não concorda, o Brasil não aceita pena de morte, salvo em caso de guerra, um caso excepcional, né? Que nós vamos tratar lá quando a gente falar do artigo 84. Não tem pena de caráter perpétuo, por isso que toda pena tem que ter um prazo de validade, né? Não pode ter pena de trabalhos forçados, de banimento e cruéis também, né? A pena ela tem que ser cumprida no estabelecimento distintos, né, de acordo com a natureza do delito e a idade, o sexo do apenado. Você não vai misturar menores com adultos, homens com mulheres. Então, cada um vai, por isso tem as penitenciárias femininas, as penitenciárias masculinas e também as casas que o menor é acolhido, exatamente para não misturar essas pessoas. Cada um vai ficar lá com na sua individualidade. Tanto é que tem agora uma questão no STF decidindo que o preso, né, quando ele tem uma identidade ideológica sexual, ele pode escolher a pena, a prisão onde ele vai, se vai ser numa prisão feminina ou se vai numa prisão feminina. Infelizmente, nós vamos perder, porque o ministro que é indicado por Bolsonaro, como ele é evangélico, vai votar contra. Então tá 10-10, vai ser 11 a 10, né? Porque ele vai votar contra. Infelizmente, porque com reações ideológicas, religiosas, com certeza ele é contra, né? Os evangélicos do Bolsonaro são contra, geralmente, os evangélicos que seguem Jair Bolsonaro. Não estou dizendo que todos os evangélicos, mas os ministros indicados por Jair Bolsonaro, eles vão votar contra qualquer coisa que diga direito aos homossexuais.
que isso faz parte do programa de Jair Bolsonaro ser contra os homossexuais, né? Infelizmente, essa é a realidade que a gente está vivendo no país. Por deixar assegurado para depois não dizer, Antônio não falou. Não, eu falei. Infelizmente, não são todos os evangélicos. Eu tenho certeza que tem evangélico que tem uma compreensão melhor. Agora, os ministros que indicados pelo Jair Bolsonaro, eles estão com essa orientação. Eles vão para lá ser contra os homossexuais, o casamento dos homossexuais, eles são contra, né? Chamada pátria da família. Eles querem aquela pátria da família, eles vão ser contra isso. Não estou fazendo nenhum crime, nem agredindo ninguém. Esse é o pensamento deles. Eles vão votar assim, infelizmente, né? Tá na mão dele, ele vai decidir, vai ser o voto de Minerva contra aos homossexuais, né? É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Isso é uma das coisas que mais se desrespeita no Brasil. O preso, porque está preso, a sociedade acha que é um lixo e que tem que ser entregue às moscas, tem que ser torturado, tem que sofrer, né? Isso é uma das grandes dívidas que o brasileiro criará perante Deus. Quando nós desencarnarmos, que nós formos prestar conta, para quem é reencarnacionista como eu, no dia que eu desencarnar, e para os evangélicos, que é no dia do juízo final, eles prestarão conta da injustiça que o brasileiro, todos nós brasileiros, vamos pagar por essa injustiça que nós cometemos com os nossos presos. Mas isso é outra questão, eu vou deixar de lado, né? As presidiárias serão asseguradas as condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. Isso é muito importante para que elas tenham, quando elas engravidam, têm os filhos, que elas possam ficar com os filhos no presídio enquanto amamentam, né? Outra coisa interessante, nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Isso aqui é o seguinte, extraditado é por exemplo, eu cometo um crime na Argentina e fujo para o Brasil, estou aqui no território brasileiro, a Argentina pede a extradição para eu cumprir essa pena lá na Argentina. Não, o Brasil não adota essa possibilidade. A Constituição brasileira veda que os brasileiros sejam extraditados. Inclusive, qualquer estrangeiro que queira se naturalizar brasileiro, ele tem que preencher os requisitos, tem uma lei chamada Estatuto do Estrangeiro, que não vou entrar em detalhes agora, e a própria Constituição assegura esse direito, que aliás todo direito nasce da Constituição, né? Ele pode se naturalizar. E ele chegando aqui, se ele cometeu, ele também não vai ser extraditado. Ele só será extraditado se o crime que ele cometeu foi antes do processo de extradição, aí de naturalização, digamos. Ele entra com o processo de naturalização. Eu estou morando no Brasil há 10 anos, estou morando no Brasil há 20 anos, quero me naturalizar brasileiro. Ele dá início a esse processo. Agora, se ele lá no país dele cometeu o crime antes desse processo, ele será extraditado. Mas depois que ele for extraditado, ele não será mais. A não ser em caso de tráfico de drogas, que é porque a gente tenta evitar essa tragédia que é o tráfico de droga no Brasil, infelizmente, né? Eu vou parando por aqui, já tomei tempo de vocês, depois a gente continua em outro vídeo daqui a pouco. Muito obrigado a vocês, faço sempre sim, dê o seu like, seu dislike, faça seus comentários e tem o meu blog aí embaixo, meu telefone, meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo. Ok? Muito obrigado.